Você já sentiu o coração disparar porque tinha certeza absoluta de que Deus estava falando com você? Aquela sensação forte, intensa, que parecia vir do céu, mas depois de alguns dias, ou talvez semanas, você percebeu que era apenas sua emoção? Ou pior, tomou uma decisão baseada naquilo que parecia tão espiritual e se arrependeu profundamente. Se você já passou por isso, não está sozinho. Milhões de cristãos vivem essa luta diariamente. A diferença entre a voz de Deus e nossos próprios impulsos emocionais pode ser tão sutil que até os mais experientes na fé já se confundiram. O profeta Elias enfrentou exatamente essa questão. Depois de uma vitória espiritual gigantesca no Monte Carmelo, ele fugiu com medo de Jezabel. No deserto, esperando ouvir Deus, ele presenciou um vento fortíssimo, um terremoto devastador e um fogo consumidor. Mas a Escritura diz que Deus não estava em nenhum desses fenômenos impressionantes. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, nos ensina que Deus falou através de uma brisa suave, quase imperceptível. O que isso significa para a nossa vida? Que muitas vezes esperamos que Deus fale através de emoções intensas, sinais dramáticos ou sensações avassaladoras. Mas a realidade é que sua voz costuma ser bem diferente do que imaginamos. A confusão entre direção divina e impulsos emocionais já levou pessoas a abandonarem empregos estáveis por fé, terminarem relacionamentos saudáveis porque Deus mostrou, ou tomarem decisões financeiras desastrosas, seguindo o coração. E quando tudo desmorona, fica aquela pergunta dolorosa: onde foi que eu errei? Não é que Deus não fale conosco ou que devemos ignorar nossos sentimentos. O problema está em não saber distinguir uma coisa da outra. Deus criou nossas emoções e pode usá-las sim, mas elas também podem nos enganar quando não estão alinhadas com sua verdade. A boa notícia é que existe um caminho seguro para desenvolver esse discernimento. Não é complicado, mas exige maturidade espiritual e disposição para aprender. Você pode crescer na capacidade de reconhecer quando é realmente Deus guiando seus passos e quando são apenas suas emoções querendo tomar o controle. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. E nos comentários, compartilhe se você já passou por alguma situação assim. Sua experiência pode ajudar outros irmãos que estão vivendo a mesma luta. Para entender a diferença entre a voz de Deus e nossas emoções, precisamos primeiro compreender a natureza de cada uma. Isso não significa que devemos desprezar nossos sentimentos, mas sim aprender a discernir quando eles estão alinhados com Deus e quando estão seguindo seus próprios impulsos. As emoções humanas têm características muito específicas. Elas são, por natureza, urgentes. Quando você está com raiva, quer resolver tudo imediatamente. Quando está apaixonado, quer tomar decisões para ontem. Quando está com medo, quer fugir o quanto antes. As emoções sempre pressionam por respostas rápidas e raramente querem esperar. Elas também são instáveis. O que você sente intensamente hoje pode não fazer sentido algum amanhã. Quantas pessoas já mandaram mensagens de madrugada que se arrependeram pela manhã? Quantas decisões tomadas no calor da emoção precisaram ser desfeitas depois? Nossas emoções oscilam conforme as circunstâncias, o cansaço, o estresse, até mesmo conforme o que comemos. Além disso, as emoções são naturalmente centradas em nós mesmos. Quando estamos emocionalmente alterados, o foco fica no que sentimos, no que queremos, no que nos incomoda. É muito difícil pensar no bem dos outros ou na vontade de Deus quando estamos dominados por sentimentos intensos. A voz de Deus funciona de forma completamente diferente. Livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Deixa isso muito claro, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Quando Deus nos direciona, Ele raramente tem pressa. Ele não está ansioso como nós. Ele trabalha no tempo certo, na medida certa. Por isso, a direção divina costuma vir acompanhada de paz, mesmo quando a decisão é difícil. Você pode não entender completamente o que Deus está pedindo, mas há uma tranquilidade interior que só vem dele. A orientação de Deus também é consistente. Ele não muda de ideia toda semana. Se realmente é Deus falando, a direção permanece firme, mesmo quando as circunstâncias mudam ou quando suas emoções oscilam. Você pode acordar desanimado, mas a convicção de que Deus está guiando continua sólida. Outra característica fundamental: a voz de Deus sempre nos leva a pensar nos outros, não apenas em nós. Quando Deus nos chama para algo, sempre há um propósito maior envolvido. Pode ser para abençoar nossa família, nossa igreja, nossa comunidade. A direção divina nunca é egoísta. Aqui vai um teste prático. Quando você sente que Deus está direcionando algo em sua vida, pergunte-se: isso está me deixando ansioso ou em paz? Preciso decidir hoje ou posso esperar em oração? Essa direção beneficia apenas a mim ou há um propósito maior? As respostas já começam a revelar a origem dessa impressão. Lembre-se, Deus pode usar nossas emoções, mas Ele nunca é limitado por elas. Quando Ele fala, há uma profundidade e uma estabilidade que nossos sentimentos sozinhos jamais conseguem produzir. A diferença não está na intensidade do que sentimos, mas na natureza e nos frutos daquilo que estamos experimentando. Quando Deus realmente está guiando nossa vida, Ele deixa sinais claros que podem ser identificados por qualquer pessoa sincera na fé. Esses sinais não são mágicos nem misteriosos demais para serem compreendidos. Eles são práticos, verificáveis e sempre consistentes com o caráter de Deus revelado na Bíblia. O primeiro sinal é o alinhamento perfeito com a palavra de Deus. Isso pode parecer óbvio, mas você ficaria surpreso com quantas pessoas recebem direções que contradizem princípios básicos das Escrituras. Deus nunca vai guiá-lo para mentir, mesmo que seja para proteger alguém. Ele nunca vai direcioná-lo para abandonar responsabilidades familiares em nome de um chamado especial. Ele jamais orientará algo que machuque inocentes ou que viole sua própria natureza. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, estabelece o fundamento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A direção de Deus sempre fortalece nossa confiança nele, não em nossa própria sabedoria. O segundo sinal é uma paz interior duradoura, diferente de empolgação momentânea. Muitas pessoas confundem adrenalina com confirmação divina. Ficam eufóricas com uma possibilidade e interpretam essa empolgação como sinal de que Deus está aprovando. Mas a paz de Deus é algo mais profundo. Você pode até sentir um frio na barriga pela magnitude da decisão. Mas há uma tranquilidade no espírito que permanece mesmo nos momentos difíceis. Essa paz não desaparece quando você encontra obstáculos. Se realmente é Deus guiando, os desafios não destroem sua confiança na direção recebida. Eles podem fazê-lo orar mais, buscar sabedoria, mas não eliminam a certeza interior de que você está no caminho certo. O terceiro sinal é a confirmação através de circunstâncias e pessoas sábias. Deus raramente trabalha em isolamento total. Ele usa pastores, amigos maduros na fé, pais, mentores espirituais para confirmar as direções que está dando. Se você recebeu uma impressão forte, mas todas as pessoas sensatas ao seu redor estão preocupadas, isso é um sinal de alerta importante. As circunstâncias também falam.
Não que Deus não possa abrir caminhos impossíveis, mas quando Ele está guiando, normalmente as peças começam a se encaixar de forma natural. As portas se abrem no tempo certo, os recursos aparecem, as pessoas certas surgem na sua vida. Forçar situações raramente é sinal de direção divina. O quarto sinal são os frutos espirituais que essa direção está produzindo em você. A orientação de Deus sempre resulta em crescimento espiritual. Você se torna mais parecido com Jesus, mais amoroso, mais paciente, mais sábio. Se uma direção divina está tornando você ansioso, orgulhoso, impaciente ou conflituoso, é hora de questionar a origem dessa impressão. Quando Deus guia, você também desenvolve maior dependência dele, não maior confiança em si mesmo. A direção divina humilha o ego e exalta a Cristo. Se você está se sentindo especial demais ou superior a outros por causa de uma revelação que recebeu, isso é um sinal de que suas emoções podem estar no comando. Por último, a direção de Deus sempre resulta em bênção para outros, não apenas para você. Mesmo quando Deus o chama para algo pessoal, como um tempo de descanso ou cura, sempre há um propósito maior que beneficia o reino. Deus nunca é egoísta, e suas direções também não são. Uma das armadilhas mais perigosas da vida cristã é quando nossas emoções se vestem de roupagem espiritual. Medos profundos se disfarçam de prudência divina. Desejos carnais aparecem como chamados especiais e ansiedades se apresentam como urgência de Deus. Aprender a identificar essas máscaras é fundamental para quem quer andar verdadeiramente com Deus. O medo é um dos grandes enganadores. Quantas pessoas deixaram de aceitar oportunidades de crescimento porque Deus mostrou que não era a hora? Quantos relacionamentos saudáveis foram sabotados porque o Espírito Santo revelou que a pessoa não era a certa? Muitas vezes, por trás dessa suposta revelação, existe apenas o medo do compromisso, da responsabilidade, do fracasso. O medo genuíno pode ser sábio e protetor, mas quando ele se traveste de direção espiritual, geralmente produz paralisia, não paz. A pessoa fica sempre encontrando sinais para não fazer aquilo que, no fundo, tem medo de tentar. Esse tipo de revelação nunca a desafia a crescer na fé. Sempre a mantém na zona de conforto. A ansiedade também é expert em se disfarçar. Ela aparece como urgência de Deus, pressionando por decisões imediatas. Deus me mostrou que preciso sair do emprego hoje. O Senhor revelou que devo terminar esse namoro agora. Senti que Deus quer que eu mude de cidade neste mês. A ansiedade sempre quer resolver tudo para ontem e não suporta esperar pelo tempo de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nos alerta. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nosso próprio coração pode nos mentir de forma tão convincente que chegamos a jurar que é Deus falando. Os desejos carnais são talvez os mais habilidosos em se mascarar. A pessoa quer muito uma promoção e, de repente, recebe uma palavra de que Deus quer abençoá-la profissionalmente. Alguém está atraído por uma pessoa comprometida e começa a profetizar que Deus vai quebrar aquele relacionamento. Outros querem comprar algo que não podem pagar e sentem que Deus quer prosperar suas vidas. O orgulho também se disfarça de espiritualidade. A pessoa se sente especial por receber revelações que outros não recebem. Ela acredita ter um acesso privilegiado ao coração de Deus e despreza quem questiona suas impressões. Esse tipo de espiritualidade sempre infla o ego e cria um sentimento de superioridade. Como identificar quando nossas emoções estão usando máscaras espirituais? Primeiro, observe os frutos na sua vida. Se essas revelações estão produzindo isolamento, conflito, ansiedade, orgulho ou decisões que machucam pessoas inocentes,
é provável que não venham de Deus. Segundo, analise o padrão. Se você sempre recebe direções que confirmam aquilo que já queria fazer, desconfie. Deus nos desafia, nos chama para crescer, nos tira da zona de conforto. Se suas revelações sempre são convenientes, algo está errado. Terceiro, submeta suas impressões ao crivo da palavra e de pessoas maduras na fé. Emoções disfarçadas odeiam ser questionadas e sempre encontram desculpas para evitar conselhos. A direção genuína de Deus suporta qualquer exame porque está fundamentada na verdade. A realidade é que todos nós somos vulneráveis a esses enganos. Não é sinal de imaturidade espiritual passar por isso, mas é sinal de sabedoria aprender a identificar e se proteger dessas armadilhas emocionais que podem desviar completamente nossa caminhada com Deus. Discernimento espiritual não é um dom místico reservado para poucos. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer cristão sincero. Assim como um músico treina o ouvido para distinguir notas musicais, nós podemos treinar nosso espírito para reconhecer a diferença entre a voz de Deus e nossos próprios impulsos emocionais. Quando você sente que recebeu uma direção, não tome decisões imediatas. Espere. Se realmente é Deus falando, a convicção permanecerá firme mesmo depois de dias ou semanas. As emoções são voláteis. A orientação divina é estável. Estabeleça um período mínimo de oração e reflexão antes de grandes decisões. Uma semana para questões menores, um mês ou mais para decisões que mudam o rumo da vida. Durante esse período de espera, a impressão que vem de Deus tende a crescer em clareza e paz. Você começa a entender melhor o que Ele está pedindo e como isso se encaixa no propósito maior para a sua vida. Já as emoções disfarçadas costumam enfraquecer com o tempo ou se transformar em ansiedade por não conseguirem se concretizar rapidamente. Outro caminho é a consulta constante à palavra de Deus. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, nos instrui: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Como provamos? Comparando com aquilo que Deus já revelou nas Escrituras. Não se trata apenas de encontrar um versículo que confirme o que você quer fazer. Trata-se de mergulhar nos princípios bíblicos e verificar se sua impressão está alinhada com o caráter de Deus revelado na Bíblia. Deus é amor, justiça, verdade, fidelidade. Se sua direção viola qualquer um desses aspectos do caráter divino, ela não vem dele. Analise os frutos que essa suposta direção está produzindo. Jesus disse que pelos frutos conhecemos a árvore. Se a impressão que você está seguindo produz paz, amor, paciência, bondade, domínio próprio, há grandes chances de ser de Deus. Se produz ansiedade, conflito, pressa, egoísmo, orgulho, desconfie imediatamente. Deus pode abrir caminhos impossíveis, mas quando Ele está guiando, normalmente as peças se encaixam de forma sobrenatural, porém natural. As portas se abrem, os recursos aparecem, as pessoas certas surgem na sua vida. Se você está forçando tudo, quebrando paredes, ao invés de atravessar portas abertas, talvez não seja Deus abrindo o caminho. Gostaria de convidá-lo para um momento muito especial agora. Vamos juntos buscar o coração de Deus e pedir a Ele o discernimento que tanto precisamos. Não importa onde você esteja, feche seus olhos por alguns instantes, relaxe seus ombros, respire fundo e venha comigo até o trono da graça. Querido Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez buscando sua face e sua sabedoria. Sabemos que o Senhor não é Deus de confusão, mas de paz. Sabemos que o Senhor deseja nos guiar por caminhos de justiça por amor do seu nome. Por isso, com humildade, vimos diante de Ti hoje, reconhecendo nossa necessidade. Senhor,
Confessamos que muitas vezes confundimos nossa própria voz com a sua voz. Reconhecemos que nossos corações podem nos enganar e que nossas emoções, por mais intensas que sejam, nem sempre refletem sua vontade. Perdoa-nos pelas vezes que tomamos decisões baseadas apenas em nossos sentimentos e depois tentamos justificá-las como se fossem direções suas. Pedimos agora, Pai, que o Senhor desenvolva em cada um de nós um coração sensível à sua voz. Queremos ouvir o Senhor na brisa suave, como Elias ouviu. Queremos reconhecer sua voz em meio ao barulho deste mundo. Dá-nos sabedoria para distinguir entre nossos próprios desejos e seus propósitos para nossas vidas. Senhor, ensina-nos a esperar em Ti. Vivemos numa sociedade que exige respostas imediatas, mas sabemos que o Senhor trabalha no tempo perfeito. Dá-nos paciência para aguardar suas direções e coragem para obedecer mesmo quando não entendemos completamente o caminho que o Senhor está abrindo. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos livre do orgulho espiritual. Proteja-nos da tentação de achar que somos especiais por recebermos revelações ou que temos acesso privilegiado ao seu coração. Mantenha-nos humildes e ensinados, sempre dispostos a aprender e a ser corrigidos. Fortalece nossa confiança na sua palavra, Senhor. Que ela seja lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Que jamais busquemos direções que contradigam aquilo que o Senhor já revelou nas Escrituras. Que sua palavra seja sempre o filtro através do qual avaliamos todas as impressões que recebemos. Pai, sabemos que o Senhor usa pessoas sábias para nos aconselhar e orientar. Dá-nos humildade para buscar conselhos e discernimento para escolher os conselheiros certos. Livre-nos da teimosia que só quer ouvir aquilo que confirma nossos próprios desejos. Por último, Senhor, pedimos que quando realmente for o Senhor guiando nossos passos, o Senhor nos dê coragem para obedecer. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua vontade. Que nossa vida glorifique seu nome e seja bênção para todos ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final de mais um momento juntos e espero que esta mensagem tenha trazido clareza para a sua vida. Distinguir entre a voz de Deus e nossas próprias emoções não é uma batalha que se vence de uma vez, mas uma habilidade que se desenvolve dia após dia, através de uma caminhada íntima com o Senhor. Lembre-se, Deus não tem pressa, mas tem propósito. Quando realmente é Ele guiando, você sentirá uma paz que excede todo o entendimento, mesmo nas decisões mais difíceis. Não tenha medo de questionar suas próprias impressões. A humildade espiritual não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Que o Deus de toda sabedoria continue derramando discernimento sobre sua vida. Que você cresça na capacidade de reconhecer sua voz em meio às 1000 vozes deste mundo. Agora, se você deseja aproximar sua conexão com Deus, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada espiritual, dia após dia. Se esta palavra tocou o seu coração, se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixe seu like para que outras pessoas também sejam abençoadas. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Nos comentários, escreva: escolho buscar a voz de Deus com paciência. E conte para nós como Deus tem falado com você. Que Deus abençoe grandemente sua vida.